falando, o Sergipanidade é um dos subprojetos que a gente trabalha aqui no Instituto Luciano Barreto Júnior com os nossos alunos. Esse ano, a gente mudou, inclusive, a data do Sergipanidade e deixamos para que ele acontecesse agora em junho, para a gente falar sobre os sabores do São João, as nossas comidas típicas e como era feito antigamente essas comidas que a gente tanto gosta. Não dessa forma que é feita hoje em dia, que a gente já encontra a canjica pronta, mas como era que fazia, como era que minha avó, minha mãe fazia essa canjica. Os meninos estão entrando, estão online. Eu estou falando com Janaína Covo. Ela é professora de História da Rede Estadual de Ensino e museóloga. E eu soube, Janaína, que também tem alunos seus entrando e assistindo essa live, não é isso? Isso mesmo. Obrigada pelo convite, certo? Eu convidei os alunos da Escola Estadual Cônego Filadelfo de Oliveira, do município de Laranjeiras, onde eu sou professora de História, e eles ficaram muito felizes com o convite, né? Então, eles também estão participando. É uma temática que nós trabalhamos em junho na escola, com o projeto junino, mas, infelizmente, esse ano, devido a toda a situação que nós estamos vivendo, estamos todos em casa, e surgiu essa oportunidade, e eu agradeço aí a oportunidade também para eles participarem dessa discussão. Mesmo sem imagem, a gente espera que seja bem grandioso esse bate-papo da gente hoje. Ah, com E depois certeza. e a gente vai disponibilizar também tudo que foi dito aqui no nosso canal no YouTube, aqui no Instagram, vai disponibilizar para você que você passe para os seus alunos também. Vamos começar, né? Para dar início, Vamos. Janaína, você poderia falar para a gente um pouco sobre o que é cultura, identidade cultural e essa noção de pertencimento que a gente tenta inserir nesses meninos? Bom, veja só, quando a gente fala de gastronomia, desse período junino, é um período que para nós que moramos em Sergipe, que somos sergipanos, eu sergipana de coração, porque eu sou carioca, eu não sou de Sergipe, mas moro aqui há mais de 20 anos, né, nós vivemos uma época em que a nossa gastronomia ela é bastante diversificada. Né? E quando a gente fala da cultura, da identidade de um lugar, do patrimônio cultural de um lugar, todos esses elementos fazem parte, são representativos. Porque quando a gente está falando de cultura, nós estamos falando de costumes, tradições de um determinado grupo social, de uma comunidade. Né? Então, assim, pensar a nossa mesa ela conta uma história, ela conta a nossa história, a nossa herança cultural. Né? Eu sempre falo que quando o nosso café da manhã, o nosso almoço, o nosso jantar, ele tem uma história. Você tem como conhecer a história de um lugar, de uma comunidade, a partir da sua mesa. E a mesa, durante o mês de junho, em Sergipe, ela é bastante diversificada, né? Porque existe toda uma herança cultural muito grande, ligada aos festejos juninos, ligado ao milho e todos os pratos que são preparados a partir tendo o milho como base, né? Então, a gente percebe que, falando de cultura, identidade e patrimônio, a nossa gastronomia é um elemento referencial importante, né? É um elemento que ressalta a nossa identidade cultural. Então, pensar a comida também enquanto um referencial de cultura, né? Da nossa cultura local, da nossa cultura sergipana. Então, é importante ver também nossa herança cultural também na nossa mesa, né? E ela é bastante representativa. Uma das nossas professoras, que está aqui online, Thaisa, ela falou que a nossa mesa conta muito sobre a nossa história. E nós, enquanto sergipanos, eu acho que é muito difícil não falar de cultura e não falar sobre a nossa comida, sobre a nossa mesa, sobre o quão farto a gente é quando se fala de culinária, de gastronomia sergipana. Nessa época, você falou sobre o milho, mas a gente tem um ponto muito importante aqui também em Sergipe, que é o amendoim. Isso. E quando a gente pensou em falar com os meninos sobre como é feita a comida, a gente também pensou que o nosso modo de preparar o amendoim é diferente de todo o resto. Porque tanto é que a gente é patrimônio, né, o nosso amendoim, a forma como é feita. Isso. Aqui em Sergipe a gente tem uma presença não só do milho, como você falou, a questão do amendoim. O amendoim cozido, ele é patrimônio imaterial de Sergipe, né? Ele é reconhecido
como patrimônio material de Sergipe, porque o nosso estado já existe uma lei que registra, né, no livro dos saberes e fazeres o modo, né, do preparo relacionado à preparação do amendoim cozido. Né? Então, assim, quando eu comecei a falar sobre o milho, né, porque o milho está nessa base, mas você tem o amendoim cozido, você tem a macaxeira e todos os seus derivados, o bolo de macaxeira, o bolo de maçapulga, né? Você tem toda essa diversidade desses elementos culturais que são referenciais de Sergipe, né? Então, estão ligados a essa nossa gastronomia identitária. Né? É um período, esse período de junho, quando a gente fala desse nosso rico patrimônio cultural alimentar, né? É o período em que você tem, da Zona Sul à Zona Norte, várias barracas, né? Que é algo novo, entre aspas, né? Porque sai das casas e vai para o comércio das comidas chamadas comidas típicas ou comidas regionais. Então, você tem essas comidas sendo comercializadas nas portas das casas, nas praças, os carrinhos que circulam na cidade, não é só os carrinhos de batata frita, que é tão comum, você tem os de milho, né? Então, você tem o milho lá, você tem o amendoim, em cada esquina, dependendo do lugar onde você está, você encontra. Então, esses alimentos identitários de Sergipe, alguns deles que são referenciais desse mês de junho, eles já são reconhecidos como patrimônio cultural e material do Estado. É o caso do amendoim cozido, é o caso do pé de moleque. O nosso pé de moleque, ele está na mesa de junho, né? Junto com o amendoim, com o bolo de milho, com o manauê, que é uma outra iguaria da nossa gastronomia sergipana, feita à base de milho, que também está na mesa, né? Que também é bastante representativa nesse período. Então, quando a gente fala dessa gastronomia, né, dessa identidade cultural relacionada à mesa, a gente está falando de elementos que são representativos para uma comunidade, né? Pessoas que sobrevivem daquilo ali. Não é só um elemento cultural de representação identitária, mas também de manutenção da sobrevivência de algumas pessoas. Né? Então, a gente tem algumas famílias, então a gente tem essa diversidade muito grande desses elementos. A gente tem um... Sim. Bom, quando eu falo dos registros, desde 2005, que no Brasil vem se registrando alguns saberes e fazeres em torno da alimentação, em torno da gastronomia. Né? Começou com o ofício da Baiana de Acarajé, na Bahia, né? O queijo Minas, os saberes e fazeres em torno do queijo Minas. E aí a gente vai vendo que, ao longo dos anos, o olhar com relação ao patrimônio cultural e material, especificamente ao gastronômico, vem crescendo. Né? E Sergipe, a partir do momento, antes mesmo da legislação do registro do patrimônio material, esses alimentos já eram reconhecidos como patrimônio através de decreto feito, né, foi assinado pelo governador, e que foi uma iniciativa de uma associação de produtores, antes mesmo da legislação. Então, a gente já tem um registro aqui em Sergipe, inicial desses alimentos, né, um reconhecimento enquanto patrimônio. Então, é importante, eu acho importante ver toda essa nossa diversidade gastronômica enquanto elemento fundamental para a compreensão da nossa identidade cultural local. E nesse período a gente pediu para os meninos resgatarem como era feita a canjica, como era feito o bolo, porque hoje em dia a gente, com a praticidade, com a correria, todo mundo precisa preparar as coisas. Vou preparar a mesa para o São João, para a festa junina. Todo mundo precisa fazer rápido, pensando o que vai fazer. Janaína saiu, gente, depois de ter dado uma aula, eu acho que foi a internet dela. Ela caiu um pouquinho. Eu espero que vocês estejam gostando desse aprendizado que a gente está tendo hoje à tarde. A gente está aqui falando sobre sergipanidade, os sabores de São João. Essa época tão importante para a gente que é aqui do Nordeste, para a gente que é de Sergipe. Ela voltou. Vamos fazer o convite para ela. Você voltou. Oi. Retornei. Ainda não com a imagem, mas a voz eu acho que
Dá Tá para ok. ouvir, né? Tá Tá ok. ok, né? Pronto. Então, eu estava falando qual a importância de mostrar para esses jovens como era feito os produtos, esses alimentos, né? Porque hoje é tudo muito mais fácil, muito mais prático, né? Mas mostrar para eles que era diferente e que aquilo é importante para que eles saibam, que eles conheçam, que eles saibam como a avó fazia, como a mãe fazia. Como é que você vê isso? Bom, essas formas tradicionais de preparo desses alimentos é um elemento importante de conhecimento necessário para os jovens, porque quando você fala esse trabalho que vocês fizeram, que os alunos estudaram, pesquisaram sobre o preparo de alguns alimentos, o se torna importante dentro do processo de conhecimento mesmo dessas formas, desses saberes e fazeres dentro da cozinha. Então, saber como é que se preparava por exemplo, um bolo de milho ou uma canjica. Pronto, a canjica que se ralava o milho, que se preparava, havia todo um cuidado em espremer lá o milho, apesar de não ser da cozinha. Eu estudo a gastronomia, mas na cozinha não tenho uma relação muito boa. Mas assim, eu sei porque eu via a minha mãe fazendo, né? O ralar o milho para preparar a canjica é diferente de comprar no supermercado o pozinho já pronto e colocar na panela e fazer, né? Como você falou, as praticidades de hoje, né? Você tem como comprar nas esquinas, como eu disse, nas esquinas, os alimentos todos prontos, todos embalados, tal. Mas é interessante esse contato dos jovens com a preparação, né? Com a preparação desses alimentos, dos instrumentos que são parte da identidade local. A forma como se rala o milho, que não é tem a forma correta de fazer, de preparar, né, essa canjica, né, a utilização exata dos ingredientes, né, e como esse preparo era feito por nossas avós, por nossas bisavós, nossas mães, isso é importante, porque é algo que para eles talvez seja novidade, porque é acostumado a chegar no supermercado e comprar os pozinhos já prontos, né? Você tem a massa de bolo de milho, a massa do bolo de macaxeira, você tem tudo pronto, é só chegar em casa, colocar poucas coisas e você tem ali, né? Eu sou uma excelente cozinheira dessa forma, mas aí dessa forma eu sou, mas ver a preparação, o uso de instrumentos, do ralador, certo? Da peneira, né? Então, são coisas que, para eles, não é algo do cotidiano, mas que se torna importante compreender que são instrumentos necessários, que foram muito utilizados na preparação desses alimentos e que, de acordo com as pessoas que estão na área da gastronomia, né, os tecnólogos em gastronomia, os mestres, os chefes, no caso, né, os chefes de cozinha, existem diferenças no gosto, no paladar, daquela canjica feita do milho e aquela canjica feita da caixinha que a gente compra no G Barbosa, no supermercado, né? Então, assim, Uhum. conhecer toda essa forma tradicional de preparação é importante, né? Porque é parte fundamental e que não deve se perder, que é importante quando você, junto com os jovens nas escolas, buscam resgatar, a partir da pesquisa, né, como esses alimentos eram feitos, isso você está trazendo não somente um conhecimento que esteja muito relacionado à curiosidade do jovem, mas também um conhecimento que vai estar relacionado a trazer algo que se perde nas memórias, que se perde com as pessoas mais velhas, que são as mais sábias, que viviam disso aí, né, que viviam de alimentos, de preparar, de ter o hábito de todo mês de junho, durante a semana das festas juninas, preparar os seus pratos. Então, eu acho isso importante. Além da interação, né? Porque você ir para a cozinha, preparar uma canjica. Ó, a gente fez um vídeo. O trabalho dos meninos é fazer um vídeo com a preparação de algum alimento.
E nós, professores, educadores aqui do Instituto, fizemos um vídeo também mostrando para eles como era que fazia uma canjica. E aí precisa de toda uma interação, você precisa estar junto com alguém e a conversa, a troca de histórias, a troca de tradição do que já foi, mostrando para o menino o que ele não viveu, como pode ser feito, como a comida fica mais gostosa, né? Porque o sabor é totalmente diferente, como você falou, como o pessoal está aqui falando nos comentários. Nem se compara uma canjica feita do milho com uma canjica de caixinha. Isso é verdade, não tem comparação mesmo. Então, esse contato com esse conhecimento, porque, como você falou, a cozinha, é importante entender a cozinha como um espaço de aprendizado também, né? Nós temos uma cultura da oralidade também. Muita coisa, a gente se surpreende muitas vezes quando vai acompanhar nossos pais ou nossos avós preparando um bolo de milho tradicional, né, ralando o milho, preparando todos os ingredientes, e a gente vai percebendo que muitas vezes elas não utilizam as medidas que nós usamos quando a gente vai com medo de errar a receita. Elas pegam lá um punhado com as mãos, sem aquele elemento que mede, né, 2 colheres de sopa, 1 colher de chá. Não, você chega assim, mas eu não sei como é que você faz. Você tem que observar. Ou seja, muito conhecimento no preparo das comidas tradicionais, ele é passado oralmente, é a oralidade, como você disse. A cozinha é um espaço de conhecimento, de trocas, certo? Não é só o observar preparando, é o ouvir as histórias, porque é nesse momento que as lembranças, elas são ativadas pelo que a gente chama, no campo dos estudos da gastronomia, de memória gustativa. O que é essa memória gustativa? É aquela memória que você aciona com aquele cheiro da canela que vai ser colocado na canjica, né? Aquele aroma da canela, do cravo, que são especiarias que estão lá e que estão relacionadas ao sabor. Aí você lembra, né? Quando você passa, aí você sente o cheiro do arroz doce, né? Aí você diz, poxa, me lembrei agora da minha infância, me lembrei da época que a minha avó fazia no fogão a lenha, porque tem gente que ainda mantém esses hábitos de preparo de tapioca, da queijada, de alguns pratos, de algumas iguarias desse período junino, ainda no fogão a lenha. A gente acha que não, mas tem. Nos interiores de Sergipe, alguns lugares onde esse preparo ele é extremamente tradicional, sem o uso do fogão elétrico, do fogão a gás, e sim utilizando o fogão a lenha. Então, quando você passa num lugar, às vezes você lembra da infância pelo cheiro. É o que a gente chama pelo aroma. Então, é aquela memória gustativa, né? Aquela memória que aciona algo que você comia na infância, né? Então, a gente tem a cozinha como um espaço de vários saberes, né? Não só os saberes do preparo em si do alimento, mas também o conhecimento da herança cultural. É o momento em que nossas mães, nossas avós, nossas bisavós vão falar de como era que a avó delas, a mãe delas, como foi que ela aprendeu, né? E muitas delas não têm paciência de ensinar para você anotar no caderno, não. Você tem que estar lá e aí você tem que saber quando ela vai fazer para aprender. Então, muitas dessas nossas comidas regionais, essas comidas de junho, nessa nossa gastronomia junina, ela é parte dessa herança familiar, dessa herança das comunidades, que durante esse mês se reúnem, né, para socializar, porque é um momento de socialização em torno de uma mesa bastante colorida, né, com a presença de diversos alimentos que são muito característicos da nossa identidade. E essa é uma época que a gente divide, em outros lugares, as épocas do ano, a gente pode ser dividida em meses, em estações, mas o junho para a gente pensa em junho e a gente sente o cheiro de junho, né? Isso também mostra o ser sergipano, Janaína? Você fala, eu não deu para entender direito a sua pergunta, porque eu não ouvi. Quando a gente pensa em junho aqui de Sergipe, a gente sente o cheiro de junho. Ah, com certeza. Sente o cheiro da fogueira queimando, do milho assado, dos bolos, da canjica, do arroz doce, do munguzá. É o mês
que são 30 dias, né? São 30 dias de festejos, do colorido das quadrilhas juninas, certo? Dessa diversidade gastronômica que está em cada arraial montado em bairros da cidade, bairros espalhados pelo interior. É um momento que as famílias, elas combinam, né? As reuniões, onde vai ser o São João vai ser na casa da avó, o São Pedro vai ser na casa dos tios, as ruas são fechadas, né? E é um momento de troca também, é importante entender o mês de junho, né, com toda essa diversidade gastronômica, as trocas de alimentos, que são muito comuns entre vizinhos, certo? Então, quando você tem aí esse período junino, você tem um período onde você tem os vizinhos trocando pratos, então faz um bolo de milho, manda para a casa da vizinha, aí a vizinha, para devolver o recipiente que recebeu o bolo de milho, tem que mandar alguma coisa, é uma coisa da tradição mesmo, cultural local, e que eu acredito que em outros estados também tenham isso, que isso é muito da cultura popular, essa coisa de você receber um alimento e devolver a vasilha não vazia. Você tem que devolver com alguma coisa. Então, durante o mês de junho, a gente tem essa troca entre vizinhos, troca que acontece nos festejos juninos em comunidades, onde cada casa, cada morador leva um prato e faz aquele momento que é o momento de socializar em torno do alimento. E com a fogueira ali. As quermesses, isso. Né? As quermesses que são... Eu me lembro porque eu fui, apesar de ser carioca, eu fui criada no interior de Alagoas, e existiam as quermesses. E as famílias levavam, aquelas tortas de banana, aqueles pratos enormes para serem arrematados, né, durante as reuniões, né, os festejos. Então, assim, as quermesses também têm essa presença do alimento. Então, você percebe que a comida, né, ela é um elemento de troca cultural, é um elemento de integração entre as pessoas, e isso a gente vai encontrar lá na pré-história, né? Quando os nossos ancestrais dominam o fogo, e isso muda consideravelmente todo o hábito alimentar. A carne passa a ser cozida e o momento de comer em grupo, né? Então, você vai percebendo que esse momento de reunião em torno do alimento é algo histórico, é algo da nossa história, da nossa formação. Mas que, quando a gente hoje trabalha dentro dessas discussões sobre o patrimônio cultural, sobre a nossa herança cultural, esses elementos estão sendo cada vez mais temas de pesquisa, né? São levados para as escolas, né? Então, o mês de junho tem que ter uma reunião onde todos vão vestir suas roupas quadriculadas. Eu estou aqui com o meu vestido, apesar da imagem não tá muito boa, mas é aquela roupa, a roupa xadrez, o chapéu de palha, a trancinha, certo? A roupa da quadrilha e o momento maior, o momento que todo mundo espera para... Características do momento do mês. Isso, né? São elementos de identidade cultural do mês mesmo. Pessoal, a gente só lembrando, a gente está falando aqui com Janaína Covo, que é professora de História. Oi? Não, pode falar, tá? Então, só relembrando, porque como é live, tem o pessoal entrando, o pessoal saindo, eu já estou vendo aqui que tem um monte de aluno seu aqui assistindo, viu? Mandando beijo e tudo mais. Que bom. Janaína Couva é professora de História da Rede Estadual de Ensino e museóloga. Pessoal, a gente não está visualizando a imagem de Janaína, mas o áudio tá ok, tá legal, e ela está passando informações maravilhosas para a gente sobre identidade, sobre cultura. E a gente está falando sobre o nosso projeto Sergipanidade, que esse ano é Sabores do São João, sabores tão característicos do nosso estado. Infelizmente, Janaína caiu novamente, mas mesmo com cortes, a gente está tendo muitas informações interessantes e relevantes. Eu espero que, assim como os alunos de Janaína não param de entrar, os nossos alunos aqui do Instituto também estão participando, os professores da escola que Janaína trabalha, as coordenadoras, todo mundo aí atento nas informações, na mensagem que ela está transmitindo.
Mais uma vez, vamos esperar a Janaína voltar. Eu acho que ela está com alguma estabilidade na internet, mas ela voltou. Para que a gente continue falando sobre sergipanidade. Retornei. Então, eu estava aqui agradecendo a participação dos seus alunos, dos nossos alunos, dos professores e dos coordenadores da escola que você trabalha, que eles também estão aqui. Isso, estão todos aí. Qual é o nome da escola, É Janaína? Escola Estadual Cônego Filadélfio de Oliveira, do município de Isso. Laranjeiras. Sejam bem-vindos. A gente está falando aqui sobre um tema que fala muito sobre a gente, né? O Wilson, que foi que tratou com você, ele está aqui me fazendo umas anotações, trazendo as anotações, porque é difícil falar, prestar atenção e ainda ver os comentários, né? É, imagino. Coisas de live e adaptações de pandemia. Tá me ouvindo, Janaína? É que cortou na hora que você fez a pergunta. Pode repetir? Não, eu só estava falando que a gente está se adaptando, inclusive se adaptando a lives, a esse negócio de internet de cai e volta. Mas está todo mundo aqui. É ela que tem aluno da UFES, dizendo para ela não esquecer dos alunos delas da UFES. Ah, tem alunos seus da UFES, dizendo para você não esquecer dos alunos da UFES. Oh, é mesmo, gente! É que eu sou professora substituta da Universidade Federal de Sergipe, do curso de Museologia. E eu passei para eles também. Não esqueci, não. Certo? Eles também foram chamados para participar, né? Porque dentro da museologia que a gente se dedica muito a esse estudo do patrimônio cultural imaterial, que é onde se encaixa toda essa herança gastronômica, né? Então, aí eu convidei eles também a participar. Quando a gente fala de gastronomia nos últimos anos, ela tem sido muito presente e muito forte, unindo gastronomia e cultura. Isso é, isso tem muito forte, e é uma coisa que até falei anteriormente, essas transformações nos centros urbanos, desse contato com essa gastronomia junina, por exemplo, né? Eu pesquisando para trazer para vocês informações mais elaboradas, né? Porque eu cheguei a um texto desenvolvido pela professora Glaé, que é uma professora que estuda a cultura popular sergipana já há um tempo. Ela fez um texto muito interessante sobre o milho, sobre essa comida de junho, né, dando ênfase à questão dos alimentos à base de milho. E nesse texto ela fala algo que realmente é interessante, que são essas transformações contemporâneas dos espaços que comercializam esses alimentos. Né? Então, hoje, você tem casas na Zona Sul, na Zona Norte, Leste e Oeste, de ponta a ponta em Aracaju, que nas suas garagens se transformam em pequenos espaços gourmets, né? Usando o termo da gastronomia, né? Um termo muito comum hoje. Então, quase tudo hoje que se cria tem o nomezinho gourmet, né? Gourmet. Para fazer uma diferença. Né? Nós temos aqui em Sergipe já 2 instituições de ensino superior, colocando no mercado de trabalho profissionais da área da gastronomia, né? Com formação tecnológica. Então, você tem as casas, aquele espaço, aqueles alimentos que eram apenas de consumo familiar, né, que eram preparados apenas para o encontro da família, né, ele sai desse espaço e ganha o espaço das ruas. Então, são barraquinhas que são colocadas nas garagens para comercializar. Você pode observar que esse período de junho é o período em Aracaju que mais essas barraquinhas estão espalhadas pela cidade, seja nas esquinas ou nas garagens das casas, né? As lojas especializadas em bolos, elas trazem essas novidades, né? Como eu falei anteriormente, você tem circulando na cidade carrinhos que comercializam a pamonha, a canjica e o milho cozido, né? Fora aquelas formas tradicionais da panela, do fogareiro e o milho cozido ali, certo? Desde das panelas apropriadas até aquelas latas, né, que eles fazem da forma bem, bem simples para preparar, para vender o milho. Então,
você tem hoje, pegando a nossa realidade de Sergipe, um número muito grande desse comércio informal. O que é um comércio informal? Né? Você não tem uma placa, você reconhece pela barraquinha que está lá forrada com a chita colorida, né? Vendendo munguzal, arroz doce, certa bolachinha de goma, o bolo de milho. E é algo que tem pessoas que é só nesse período de junho. Então, cria-se o hábito de todo mês de junho, na casa de Dona Maria, na rua tal, é que vende o melhor munguzá. Então, vamos lá, porque é só durante o mês de junho que ela comercializa. Então, você tem esse comércio informal temporário, né? Mas que muitas vezes se estende ao ano todo. Né? São coisas que crescem dentro desse universo de desenvolvimento urbano, né? De crescimento das cidades, eu vejo dessa forma. Há uma diferença aqui no estado entre esse desenvolvimento, esse consumo, essa venda da capital para os interiores? Eu acho que vem dos interiores para a capital. Eu acho que isso é um movimento que sai do interior e vem crescendo a cada ano no universo da capital sergipana, né? Creio que também está muito relacionado à questão da sobrevivência, né, da renda, né? Então, você tem um número cada vez maior a cada ano de um comércio desses alimentos, mas você tem lá o interior com sua tradição. Você tem a cidade de Itabaiana com a Casa de Taipa, e é nessa Casa de Taipa, perto da rodoviária, que você encontra todos esses alimentos durante o ano todo, né? Mas, de repente, durante determinadas festividades que tem na capital, muita gente do interior vem para cá. Então, eu creio que é um movimento que sai do interior para a capital e que vem crescendo, tanto devido à questão da valorização que ao longo dos anos, eu moro aqui em Sergipe há mais de 20 anos, e nesses 20 anos eu percebo essa valorização, essa identidade junina, ela vem sendo cada vez mais valorizada, né? Não só mediaticamente, com o forró caju, com lá o forró que tem na orla, com a Rua de São João, que é tradicional, né, que é bem antiga, né, que é histórica, tem uma história importante dentro da cidade de Aracaju, mas essa visão de Aracaju, Sergipe é o país do forró, né, essa frase que está lá na música de Rogério, né, que é tão... Né, a música de Rogério que traz esse Sergipe é o país do forró, que é uma música maravilhosa. Então, você tem um movimento do interior para a capital, né? Talvez, muitas vezes, algumas pessoas que comercializam nem produzem, vão buscar no interior e trazem, né? Mas você tem esse crescimento. Eu venho observando isso com o passar dos anos, um crescimento muito grande desse comércio, né, gastronômico em torno da alimentação desse período. E isso é tão forte aqui que a gente encontra até na estrada, né? Como a professora Thaisa falou, a gente circula por Sergipe e a gente vai encontrando milho assado, milho cozido, amendoim, em todos os pontos, na estrada, dentro das cidades, e também a cultura movimentando a nossa economia, não é isso? Isso ganha uma força nas estradas de Sergipe. Você tem dos povoados que produzem, porque ali você tem os produtores, né? Você tem os produtores que estão lá produzindo e aproveitam esse período. É o período que você encontra um maior número de pessoas comercializando o amendoim cozido, né? Comercializando. Você tem a laranja como algum elemento forte, você tem o milho, né? O milho é o período que você mais observa nas estradas o comércio do milho, né? Então, por quê? Porque eles já fizeram um plantio lá, tem toda a tradição do dia de São José, né? Em março, né? Você tem toda uma tradição que dia de São José tem que chover para que em junho nós tenhamos um milho. Então, o dia de São José é fundamental dentro da tradição dessas famílias que produzem, né, o milho. Então, quando o dia de São José não chove, muitos se preocupam. Mas, assim, para junho ter uma produção considerável do milho,
que é o alimento, é a base principal dessa gastronomia junina, você tem lá o dia de São José como referência, né? O dia em que eles fizeram o plantio, então você tem toda uma devoção, né? Todo um cuidado para que durante esse mês a gente circule em várias cidades aí do interior de Sergipe e encontre um número muito considerável de comércio, o comércio mesmo do milho, né? A comercialização. E aí a gente percebe também uma ligação da culinária com santos juninos, porque são referência, né? Começou dia 13 Santo Antônio, vem a sequência São João, São Pedro, junto com a culinária, não é isso? Isso. Tem todo essa devoção. Né? As famílias que no mês de Santo Antônio tem lá o pão que vão para a igreja, você tem em busca do pão de Santo Antônio, que é colocado no pote com a farinha e a crença de que com aquele pãozinho ali nunca há de faltar alimento. Né? Esse pão, ele tem essa função, né, dentro da cultura popular. Né? Então, você tem, além do Santo Antônio, que é o santo que as moças que querem se casar, encontrar seu príncipe encantado, se apegam ao santo, botam o santo de cabeça para baixo, fazem todas as simpatias possíveis, mas você tem esses três santos como os santos que concentram o período mais forte dessas festividades de junho. Né? Então, você tem, tanto que em Sergipe você tem o feriado, né? Do dia 20, São João, 24. Né? Então, assim, o dia 24, São João, você tem o 29, que é o dia de São Pedro. Então, esses três santos, em torno desses três santos juninos, você tem toda uma preparação da casa, das trezenas, das novenas, que não são somente o momento de oração, mas também de compartilhar o alimento. Né? Você tem lá o momento em que é feita a novena de Santo Antônio, de São João, de São Pedro. Terminou a novena, vamos compartilhar o licor de genipapo, o suco de laranja, o amendoim cozido e o bolo de macaxeira, o bolo de milho. Então, também, não é só o rezar, não é só o momento da oração, mas o momento de compartilhar o alimento também. Né? E aí a gente tem não só a comida do mês junino, mas também a bebida, o licor. Né? Os vários licores que são produzidos aqui em Sergipe são produzidos utilizando frutas tropicais, frutas locais. Né? Então, você tem isso também como uma tradição. É o período que esses licores também fazem parte dessa mesa junina. Né? Não somente a comida, mas a bebida também. É todo um contexto, um ciclo, né? Isso. Me informaram que a gente tem quantos minutos, Wilson? Temos 15 minutos só, ó. Certo. Deixa eu fazer aqui só uma apanhada. A gente está falando com Janaína Couva, ela é professora de História e museóloga. Tem vários alunos dela aqui mandando várias mensagens. A coordenação, professores, os nossos professores também, os nossos alunos também, todo mundo junto aqui para falar sobre Sergipanidade, que esse ano no nosso projeto Sergipanidade estamos falando sobre sabores do São João, falando sobre a nossa ideia de pertencimento, de identidade e essa união com a culinária. E, Janaína, assim, para chegar no finalzinho, as comidas e os modos de preparo, a gente falou muito, mas eu gostaria que você fizesse a importância que as comidas e o seu modo de preparo têm na nossa história, na nossa cultura. Bom, toda essa nossa gastronomia junina, né, todos esses conhecimentos, os saberes e fazeres, eles são extremamente importantes em torno do preparo desses alimentos. Quando a gente fala que a comida é patrimônio cultural de um lugar, a gente está falando não do bolo de milho pronto no prato, com a canela enfeitando e aquele cheiro maravilhoso. A gente está falando principalmente de todos os saberes e fazeres, todo o conhecimento em torno do preparo dessas comidas. E isso é fundamental dentro de toda a discussão que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, no que diz respeito à preservação, ao registro desses conhecimentos tradicionais populares. Né? Nós estamos falando de conhecimentos tradicionais em torno do preparo de alimentos
que são parte da identidade sergipana, né, estão na nossa mesa, vão estar na nossa mesa, mesmo com todo esse universo que a gente vive hoje, dessa pandemia que faz com que todos nós estejamos em casa. Com certeza, no dia de São João, vamos estar dividindo um bolo de milho, comendo uma pamonha, porque é tradição não ter nem que seja um bolo de milho na mesa. Então, mas em torno dessa tradição tem todo um conhecimento tradicional, né? E a gente está falando de uma herança cultural que deve ser preservada, né? Você tem existe uma legislação nacional e estadual voltada à preservação desses conhecimentos tradicionais em torno dos saberes e fazeres desses alimentos. São coisas que precisam ser não somente registradas, reconhecidas como patrimônio material, mas também preservadas, porque esses conhecimentos tradicionais populares que estão relacionados à nossa gastronomia junina, ao preparo desses alimentos, ele não pode receber somente um título de patrimônio cultural e material do Estado. Ele tem que ser preservado. É quando a escola, as instituições de ensino levam os alunos a buscar as formas tradicionais de preparo desses alimentos, está contribuindo para a preservação desse conhecimento. Ele vai ficar registrado. E hoje nós temos diversas maneiras de registrar esses conhecimentos. Através do vídeo que seus alunos fizeram, através das pesquisas que os meus alunos, os nossos alunos de Laranjeiras vão fazer, podem fazer, e vem fazendo a cada ano que a gente faz. A gente desenvolve o projeto junino na escola. Então, essas pesquisas, elas são importantes porque elas trazem à tona todo um conhecimento tradicional que precisa ser preservado. E aí entra em cena as instituições que são responsáveis pela preservação e pela construção de políticas públicas para a preservação disso aí, desses conhecimentos. Então, para mim, é importantíssimo que todo esse conhecimento tradicional em torno dos saberes e fazeres, desses pratos, desses alimentos juninos, seja parte importante das políticas de preservação do patrimônio cultural do Estado, né? Isso é extremamente importante. Ana Lúcia Mendonça, que é a nossa assistente social, fez uma pergunta aqui para você, tá? Vou ler. Certo. Prof, como você analisa a comercialização da culinária junina nos outros meses do ano como uma forma de gerar renda e até mesmo empregos? Isso é fruto da nossa realidade. Nós vivemos uma realidade de um crescimento muito grande de desemprego, né? E muitos buscam nesse comércio informal de alimentos uma sobrevivência. E como é uma gastronomia identitária, é uma gastronomia de identidade, é algo que também traz um pouco incorpora nessa prática comercial um elemento cultural. Então, comer o bolo de milho, a pamonha, o pé de moleque, você come o ano todo. Mas você tem um comércio mais forte em junho. Mas o ano todo existem pessoas que sobrevivem desse comércio de alimentos que são desse período junino. É importante ressaltar que é um comércio que está muito ligado a essa situação atual de desemprego que leva muitas famílias a buscar formas alternativas de manter a sobrevivência. E eu acho que é um caminho, é um trabalho e que traz, de certa forma, também aquela coisa de que você não vai comer só o bolo de milho, só o arroz doce e a pamonha só em junho, né? Aí é quando nós vamos em busca das nossas heranças gustativas, aí, das nossas memórias. Né? Então, no meio de setembro, dá vontade de comer uma pamonha e você acha. Né? Então, é só circular Aracaju que você encontra. Mas é reflexo da situação de desemprego atual e que muitos encontram nesse comércio informal de alimentos uma forma de manutenção da sua sobrevivência e da sua família. Né? Eu vejo dessa forma. Janaína, para finalizar, o que é ser sergipano para você? Para mim, aí vai falar uma sergipana de coração, certo? Ser sergipano é ter orgulho da sua herança cultural, valorizar as suas expressões culturais, a sua gastronomia, certo? Levantar a bandeira de valorização de toda essa herança. Como eu disse, Sergipe
eu sou sergipana de coração, eu sou o lugar que eu vivo. Eu vivo aqui há 20 anos, foi aqui que minhas filhas nasceram, e eu me considero muito sergipana, certo? Eu trabalho numa cidade maravilhosa, apesar de todos os problemas, é uma cidade com uma herança cultural folclórica muito grande, que é a cidade de Laranjeiras, é uma cidade riquíssima em expressões culturais. E, para mim, ser sergipana é estar lá dentro da sala de aula, levando a história do Lambe Sujo de Caboclinhos, a história do Reisado, a história da taieira, do São Gonçalo, do samba de coco, do cacumbi, certo? Para a sala de aula. Eu acho que eu sou sergipana quando eu faço isso. Eu sou sergipana quando eu não tenho... mesmo na minha certidão de nascimento dizendo que eu nasci no Rio de Janeiro, mas nesse momento eu sou sergipana há mais de 20 anos. E abraço esse estado e a sua cultura como um elemento da minha identidade cultural também. Então, para mim, ser sergipano é isso, é reconhecer e valorizar sua identidade cultural em qualquer espaço que você esteja. Então, eu estou na sala de aula e é lá que eu procuro despertar a valorização dessa identidade cultural sergipana para os jovens que são meus alunos. Você tem alguma mensagem para deixar para esses adolescentes e jovens, para que eles tenham uma noção de sergipanidade, de cultura, de identidade, pertencimento? Bom, eu quero deixar para os jovens, os que já são meus alunos, os que não são, que são seus alunos, a comunidade acadêmica que assiste, os meus alunos da universidade, que valorizem a história e a cultura do Estado de Sergipe, valorizem os seus elementos de identidade cultural. A gente é bombardeado todos os dias com uma infinidade de elementos culturais de fora, né? Mas busquem conhecer a história do lugar que vocês vivem, do lugar que vocês estão. Porque se é aqui que eu estou, em Sergipe, eu tenho que conhecer a história do lugar onde eu estou, do lugar onde eu trabalho, né? E valorizar tudo isso aí, porque isso é parte da minha vida, é parte da minha história também. Então, eu acho que para os jovens aí, para os meus queridos alunos que conseguiram me ouvir, né? E para todos que estão participando dessa live, eu deixo como mensagem que conheçam a sua história, valorizem a sua cultura, são elementos importantes da sua identidade cultural, são parte de cada um de nós. Então, essa é a minha mensagem. Janaína, a gente gostaria mais uma vez de agradecer muito você ter aceito o nosso convite e ter trazido tanta mensagem importante para a gente em relação à cultura, em relação aos saberes, aos sabores do nosso São João, dessa época que é tão importante para a gente, que a gente espera o tempo todo. Eu acho que todo sergipano, todo nordestino espera chegar junho, né? Com a gente certeza. chega a dezembro já pensando no São João, nas quadrilhas juninas, na comida, nos cheiros que a gente vai sentir. A gente pede desculpa ao pessoal por causa da imagem, mas isso é ao vivo, e ao vivo tem dessas coisas, não é? Mas a mensagem foi transmitida lindamente. Eu espero que todo mundo tenha conseguido absorver um pouco do que Janaína trouxe para a gente. A live vai ficar no IGTV, do Instituto Luciano Barreto Júnior. A gente também vai colocar no nosso canal do YouTube. E os alunos de Janaína, não se preocupem, que a gente também vai passar todas essas informações, todo esse vídeo para ela, e ela transmite para vocês. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, a gente que agradece. Obrigada para todo mundo que ficou com a gente esse tempo todo. A gente vem com mais lives em outro momento sobre outro tema. E até a próxima.